Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 21. Conveniências e Inconveniências 2. A reunião mediúnica teve início com o atendimento das entidades que eram encaminhadas uma a cada um dos médiuns, sentado ao redor da mesa, ocupando-se Jurandir de realizar a conversação individual. A primeira a apresentar-se para o diálogo naquela noite comunicou-se através de Lorena, médium psicofônica. Apesar da seriedade e do controle que exercia sobre o comunicante, podia-se perceber o estado de insatisfação que as primeiras palavras deixavam patente. Não adianta vocês se colocarem em meu caminho. Abre aspas, ele, fecha aspas, vai pagar por tudo o que me fez. Enquanto não destruir sua vida e sua família, não desistirei, e ninguém aqui poderá me impedir. Olá, falou Jurandir, procurando infundir calma ao espírito agitado. No que podemos ajudar? Podem ajudar se não se meterem onde não são chamados, se aprenderem mínimas noções de respeito, respeitem minhas decisões. Ele parece muito injustiçado, mas não passa de um homem insano e rude. Pensa que tudo pode com o seu dinheiro, que estará sempre por cima e que nunca precisará temer o mal que já cometeu por aí. Mas eu serei, como tenho sido, o espinho em sua carne. Eu vou destruir todos os que estão no mesmo caminho. Podem pedir por ele quanto quiserem, podem me amarrar aqui, me prender, mas não adianta. Nós somos muitos. Nas primeiras frases trocadas entre a entidade e o esclarecedor, começava a ser atendido um dos espíritos que se encontravam junto a Rafael e sua família, aquele patrão de Alberto, sobre quem, poucas horas antes, havia desabafado com Jurandir, contando-lhe os dramas pessoais. A identidade do espírito não era de fato importante de se conhecer, porque não passava de mais um infeliz, iludido pelo ódio, imaginando conseguir paz e felicidade através da vingança. Apesar de não ter nenhuma ligação com o próprio Alceu, as palavras da entidade caíam-lhe aos ouvidos como severas advertências, como acusações diretas por atitudes que somente ele próprio, Alceu, conhecia. Por sempre ter estado envolvido por muitos interesses em conflito, a construção de sua fortuna se deu com o prejuízo de muita gente, muitos infelizes que acabaram postos de lado para que ele próprio brilhasse. Criaturas que sem forças ou poder suficiente para se oporem em suas ambições, juraram prejudicá-lo de uma forma ou de outra. Como pobre visitante, carregava a consciência cheia de nódoas e fatos infelizes, desconhecidos de todos os presentes. As palavras da entidade pareciam revelar os segredos longamente arquivados no cofre da culpa, fazendo-o tremer na cadeira por se imaginar desmascarado em seus erros diante de todos. Começou a ficar nervoso e impaciente, não conseguindo mais prestar atenção nas palavras que eram trocadas, ainda mais depois que receber aquele, abre aspas, ele vai pagar por tudo o que me fez, fecha aspas, como uma ameaça pessoal dirigida contra ele próprio. Muitas vezes escutara isso das vítimas de seus golpes ou negociatas. A comunicação, entretanto, não tinha nada a ver com o seu caso pessoal.
Depois de mais alguns minutos de conversa, a entidade que se recusava a desistir do impulso vingativo acabou encaminhada para o plano espiritual, a fim de dar lugar à seguinte, que, já devidamente vinculada ao próximo médium, era contida em sua fúria pela disciplina firme que o trabalhador encarnado sabia exercer sobre suas faculdades. Jurandir, então, dando continuidade, prosseguiu dizendo: Meire, concentre-se e, se sentir alguma aproximação, pode permitir a comunicação. A médium, que já estava sob a atmosfera vibratória do mentor amigo que controlava sua mediunidade e sentindo a influência da entidade necessitada que falaria por seu intermédio, sentiu as alterações fisiológicas costumeiras, com o acelerar da respiração e dos batimentos cardíacos, e assim não lhe foi difícil veicular as ideias que lhe brotavam da mente, como se sua boca apenas repetisse aquilo que lhe ocupava o centro do pensamento, sem a participação criativa de seu raciocínio. Quem pensam que são para me trazerem até aqui? Tratava-se do espírito de uma mulher revoltada, atrelada aos processos de perseguição dos médiuns da instituição. Buscava usar de suas fragilidades sexuais para induzi-los a condutas infelizes fora dos trabalhos espíritas. Particularmente, estava ligada aos médiuns Cássio e Moreira, trabalhadores imaturos das lides do bem, que, sem maiores compromissos com a própria evolução, imaginavam que a mediunidade fosse um mecanismo neutro e automático, para cujo exercício não se fazia necessária qualquer modificação moral, qualquer disciplina de pensamentos e sentimentos. Haviam chegado à mediunidade pela porta da obsessão, mas pouca coisa haviam aprendido ao contato com as orientações fraternas dos amigos invisíveis. Cássio, que era servidor da mediunidade em 2 dias da semana, se imaginava livre dos espíritos inferiores, vacinado contra suas influências. Por isso, nos outros dias da semana, frequentava todo tipo de festas em companhia de pessoas menos dignas, imaginando que isso nada tinha a ver com seus trabalhos mediúnicos. Disso decorria que todas as noites entidades perniciosas o buscassem para a continuidade das festas na região inferior, aproveitando-se de suas energias. Aí se via exposto às emoções primitivas, embrenhando-se facilmente nas atividades sexuais desajustadas, tão comuns nesse nível vibratório degenerado. O médium, no entanto, era outra pessoa quando chegava o dia e o horário dos trabalhos na casa espírita, onde se fazia passar por equilibrado cooperador, prestimoso e simpático. O mesmo se dava com Moreira, que fora da instituição costumava ser encontrado em visitas a bordéis, na companhia de infelizes mulheres e nas mais esdrúxulas aventuras do corpo sem freios. Havia muito tempo, ambos vinham sendo acompanhados de perto pelos cuidados de Ribeiro e de outros amigos invisíveis, que viam em suas leviandades, como efeito da ignorância e dos vícios do passado, do que propriamente decorrentes da maldade deliberada. Então, naquela noite, procurando ajudar aos 2 médiuns atacados por muitos espíritos, Ribeiro havia conseguido trazer ao trabalho do esclarecimento escarniçada vampirizadora sexual, que se valia das forças de ambos com a finalidade de afastá-los
das tarefas salvadoras do bem. É uma satisfação podermos conversar com você. Quais são suas necessidades? Falou Jurandir, exprimindo um sentimento de fraternidade pura em favor da própria entidade. Importante se mencione que tanto Cássio quanto Moreira se encontravam na reunião esperando a sua oportunidade de manifestação mediúnica. Por isso, para que ambos escutassem a comunicação que lhes serviria de importante alerta como um aprendizado construtivo, os dirigentes espirituais preferiram usar outra médium, deixando os dois imaturos trabalhadores totalmente conscientes para testemunharem o diálogo franco. Satisfação é a minha em encontrar o meu favorito aqui, hoje. Vocês foram muito ousados em me trazerem aqui na presença dele, pois se desejam que eu me afaste, quero dizer-lhes que não sou eu quem o procura, mas sim o contrário. Sem declinar-lhe o nome, a entidade se referia a Cássio, com quem tinha maior ligação vibratória. Entendemos seu interesse por nosso irmão. Por acaso tem algum sentimento por ele? Com a pergunta, Jurandir pretendia conhecer melhor a questão a qual se referia a entidade desconhecida. O maior sentimento que tenho é o de prazer. Somos sócios no desfrute, somos os que compartilhamos a euforia. Não pensem que estou perturbando o equilíbrio do pobre. Não, estou correspondendo aos seus desejos mais secretos, aos seus chamamentos mais íntimos. Quem vocês acham que é o maior responsável? Aquela que está quieta em seu canto, mas que é convocada pelos pensamentos lascivos do homem, provocador, ou, abre aspas, o homem que parece mansinho, mas que no fundo é um lobo devorador? Fecha aspas. Esse é o meu caso. Nada mais faço do que corresponder aos convites sedutores para aventuras e excessos prazerosos, nascidos no pensamento e no sentimento dele. Todos escutavam a conversa reveladora que, apesar de não comprometer a nenhum dos presentes, era interessante lição para todos eles, servindo a carapuça a quem desejasse vesti-la. Cássio e Moreira ouviam o diálogo, trazendo à mente afogueada pelos pensamentos de luxúria que costumavam alimentar, recordando-se das inúmeras condutas impróprias a que se entregavam sigilosamente. O arrepio que lhes percorrera as fibras nervosas, desde a base da coluna até o córtex cerebral, indicavam certamente que as vibrações da entidade tinham o endereço certo, compartilhadas em grau de afinidade com o espírito comunicante. No entanto, permaneceram calados, como se nada lhe dissesse respeito. Os dois, com culpa no cartório, se fazendo de santos imaculados, mas certamente supondo serem eles o tal, abre aspas, predileto, fecha aspas, a que a infeliz comunicante se referia. No entanto, na plateia, eis que ao seu estava à beira do desespero. Isso porque, entre seus segredos íntimos, a conversa do espírito poderia também estar se referindo a ele próprio, apesar de ter se achegado a Peixoto com a história da esposa que queria a separação para ficar rica com o seu dinheiro. A realidade que só o seu conhecia era a de uma vida de leviandade, arduamente suportada pela esposa traída, na qual ele, como marido insatisfeito pela monotonia do casamento,
se permitia todo tipo de envolvimentos físicos e aventuras com mulheres variadas, enquanto negligenciava o carinho com que deveria abastecer o coração de companheira. Todas as semanas, as necessidades sexuais, transformadas em vícios cruéis, exigiam mais de Alceu. Mulheres exuberantes, pagas pela facilidade de seus recursos financeiros, transitavam em sua rotina masculina. Festas lúbricas se sucediam na escuridão de apartamentos luxuosos da chamada, abre aspas, classe alta, fecha aspas, disfarçadas de reuniões de trabalho, encontro com clientes ou viagens de negócios. A esposa infeliz ia suportando as indiferenças do marido, suspeitando que a licenciosidade estivesse realmente embasando todas essas condutas. Tudo caminhava normalmente, no entanto, até que uma daquelas beldades contratadas pelo rico empresário, imaginando as imensas vantagens de um relacionamento mais próximo e sabendo-o infeliz ao lado da mulher que não mais o atraía, ousou informar a esposa das loucuras do marido, deixando recados em secretárias com o relato das aventuras de Alceu, com os endereços e horários que ela mesma poderia confirmar. A ideia era a de plantar a discórdia no caminho do casal, facilitando a separação e então aproveitar o caminho livre para atacar de maneira mais direta o, abre aspas, partidão solitário e carente, fecha aspas. Tudo isso fundamentou na esposa o desejo de separação definitiva, sem aceitar a divisão dos bens, Alceu qualificar a conduta de sua mulher como motivada pela ambição, ainda que ela alegasse o seu comportamento de homem irresponsável. Em virtude de seu procedimento ilícito, as palavras daquela entidade novamente pareciam dirigir-se ao visitante, que a estas alturas começava a suar frio com a queda de pressão produzida pelo nervosismo e pelo medo. Arrependia-se por ter aceitado o convite de Peixoto para uma reunião que, mais do que um encontro de consolação para suas dores, mais parecia um tribunal de acusação. Reunião especial para mim, pensava Alceu, enquanto secava o suor abundante que lhe escorria pela face e ganhava o interior da roupa. Quem esse Peixoto pensa que é para me fazer passar por um apuro como este? Isto aqui é um massacre. Como podem saber de minhas fugidas? Certamente minha esposa falou com Peixoto sobre isso e o bandido, sem me revelar nada, veio com essa história de me trazer aqui para tentar me impressionar com essas acusações. Que coisa mais baixa! Esses espíritas sempre me pareceram charlatães mesmo, mas este Peixoto está passando dos limites comigo. A comunicação prosseguiu por mais algum tempo, demonstrando que o espírito comunicante não desistiria da exploração de sua vítima. Referia-se a Cássio, não a Alceu, mas na falta de nomes, seu relato servia para todos os que tivessem alguma, abre aspas, culpa no cartório, fecha aspas. Terminada a manifestação de Meire, chegara a vez de Peixoto receber a próxima entidade. Na mente do médium não havia a menor suspeita do que estava se passando no interior de seu, abre aspas, amigo, fecha aspas, na assistência. Com o desejo de ser o canal de maiores revelações no caso de Alceu, Peixoto se entregou ao transe mediúnico com a ideia fixa no caso.
Isso fez com que os mentores espirituais aproveitassem a sintonia do médium e aproximassem realmente o espírito que se ligava ao próprio visitante. Peixoto nada sabia do perfil psicológico de Alceu, mas interessado em ser o, abre aspas, salvador da pátria, fecha aspas, queria, porque queria, ser o canal através do qual a tão prometida, abre aspas, comunicação especial, fecha aspas, fosse obtida. Vamos lá, Peixoto, falou Jurandir, segundo a praxe da reunião. Envolvido pelas vibrações estranhas da entidade, que era orientada pelos mentores luminosos da reunião, o médium sentiu um frêmito a percorrer-lhe, caindo em transe profundo, afastando-se do corpo pela ação energética do espírito, que tentava ajudá-lo nas questões da mediunidade, a fim de que observasse os frutos amargos de sua conduta leviana com os próprios olhos. Sob a direção do mundo espiritual que dirigia a reunião, foi aproximada do médium a entidade que acompanhava Alceu. Que bom que chegou a minha vez, falou alto pela boca de Peixoto, que em espírito, afastado do próprio corpo, observava a cena sem entender direito o que estava se passando. De onde estava sua alma, distinguia o corpo carnal acomodado à cadeira e a entidade disforme e escura que se justapunha à estrutura física parcialmente abandonada. Em que podemos ajudá-lo? Foi a pergunta de Jurandir. Na verdade, quero cumprimentar o meu amigo, o visitante desta noite. Quando escutou estas palavras, Alceu respirou fundo, porque algo lhe dizia que a comunicação era dirigida a ele próprio, tanto quanto pensava isso a respeito das outras também. Ah, que bom! Você o conhece? Perguntou Jurandir. Ora, claro que conheço. Sou eu quem o inspiro todos os dias. Sou eu quem velo pela defesa do patrimônio que me pertenceu e que há quase 30 anos, precisamente, ele pensou que poderia tirar de mim. Olá, Alceu, lembra-se de mim? Sou Gonçalves, o antigo e verdadeiro proprietário dos negócios que hoje você pensa que comanda. Aquele nome produziu um verdadeiro furor na mente do pobre assistente da reunião. Gonçalves havia sido o antigo proprietário que, por muito confiar em Alceu, a quem ajudara desde moço, deixara-lhe procuração com amplos poderes administrativos por ocasião de longa viagem de passeio ao exterior. Viagem de descanso sugerida pelo próprio protegido, que se manteria à frente dos negócios, zelando de todos os detalhes para que ninguém notasse a ausência do efetivo dono. Se da confiança irrestrita que o velho lhe depositara e dos amplos poderes de que se vira investido, Alceu adotou medidas administrativas e legais que alteravam a organização dos negócios, modificando as estruturas diretivas da empresa, alegando estar cumprindo a vontade do proprietário, que se ausentara exatamente para que tudo fosse providenciado da forma menos difícil, já que pretendia, a partir de então, afastar-se dos maçantes compromissos negociais. Gonçalves fora então transferido para inútil galeria de honra, assumindo um posto decorativo e distanciado de todo o poder decisório. As modificações foram rápidas, contando Alceu com toda a influência do dinheiro para acelerar as tramitações indispensáveis, empossado na direção geral do empreendimento.
Decorridos os primeiros 3 meses de afastamento do antigo dono, homem casado, mas sem filhos, Alceu alterara bruscamente as rotinas da empresa, modificando o campo de atividades, diversificando investimentos, modificando o perfil dos empregados, favorecendo a aposentadoria dos mais velhos, aqueles que ainda se ligavam a Gonçalves pelos laços do afeto e da gratidão, graças aos longos anos de serviço. Os relatórios que Alceu enviava a Gonçalves, através dos meios disponíveis, eram cada vez mais genéricos e evasivos. À distância, o velho, que de nada sabia, passou a perceber a existência de problemas, procurando então antecipar o regresso ao Brasil. Quando chegou, no entanto, a tragédia já se havia consumado. Nada mais lhe garantia a liderança do grande empreendimento. Nas alterações que se seguiram entre ambos, as acusações e as ameaças se fizeram cruéis. Gonçalves pretendia retomar na justiça o controle de seus bens e, para isso, usaria de toda a sua influência sobre os conhecidos juízes que lhe frequentavam a roda social. Alceu, no entanto, bem calçado no aconselhamento de astutos advogados, não pretendia ceder nos passos dados. Acossado pelas pressões de todas as partes, aconselhado por seus representantes legais, tramou a morte do casal através dos serviços criminosos de alguns capangas que, desconhecendo quem os assalariava, receberiam um significativo valor para eliminarem Gonçalves e a esposa em um suposto assalto, seguido de sequestro, pondo fim a qualquer ameaça à liderança do jovem e arrojado sucessor. Tudo isso saltou à memória do ouvinte, que tudo fizera para se esquecer de tão tristes momentos em sua vida. A eliminação de Gonçalves lhe garantiu o sucesso pretendido, contando com o decorrer dos anos para que o tempo apagasse as lembranças. Mas agora, como que saído do túmulo, lá estava o seu antigo patrão a falar-lhe pessoalmente. Vamos, responda. Parece que viu uma alma penada, disse o espírito, dando sonora gargalhada. Observando-lhe o silêncio, continuou falando com desenvoltura. Pensava que nossos crimes ficam apagados pela passagem dos anos, não é? Pois aqui está o velho Gonçalves, meu amigo, aquele que você mandou matar depois de ter roubado seus bens, valendo-se da longa viagem de descanso. Reunindo todas as forças que ainda lhe restavam, premido pelas acusações diretas que contra si mesmo eram lançadas, Alceu respondeu, titubeante: Eu não sei quem é você. Não sei do que está falando. Como ousa me acusar de delitos graves como esses? Vendo o desequilíbrio a se acercar da mente de Alceu, Gonçalves deu curso aos seus argumentos. Não sou eu quem o acuso, é você mesmo que sabe o que fez e que, por mais que negue os fatos com a boca, o suor frio de seu corpo o acusa sem que eu mesmo precise fazê-lo. Imaginava que a morte matava tudo, não é? Agora está vendo que não é assim, mesmo que diga que não acredita. O certo é que eu sou quem dirijo as coisas até hoje lá na empresa. Você fez um belo trabalho na tentativa de me afastar dos negócios. No entanto, suas fraquezas me permitem comandar tudo. Aprecio o seu gosto por belas mulheres e observo o tempo que você dedica a aliciar essas moças para suas festas. Só lamento, é verdade, o tanto do meu dinheiro que você gasta com elas. No entanto,
Acho que esse é o salário que lhe pago para que eu continue no comando de meus interesses. Você continua a ser o meu empregadinho de sempre. Suas ideias são as que eu fomento, seus projetos são os que eu desejo, e seu fracasso material será por fim a minha vingança. Por isso, estou tratando de transferir à sua pobre esposa boa parte de meus recursos, porque a outra metade certamente servirá como túmulo para suas últimas ilusões. E depois que você chegar do lado de cá, meu jovem, poderemos nos encarar de frente e então teremos toda a eternidade para nos entendermos. Alceu não suportou mais a conversa. Perdendo o controle, levantou-se irado e aos gritos passou a ofender a entidade, o médium, os presentes, criando um verdadeiro tumulto fluídico que por pouco produz um grave dano à estrutura vibratória do próprio Peixoto, que fora do corpo recebia todos os choques magnéticos nascido no desajustado Alceu. Os mentores espirituais, que a tudo observavam e já haviam se preparado para tal desfecho, reconduziram Peixoto ao corpo físico para que voltasse à consciência, enquanto que Alberto, Horácio e Plínio continham o alvoroçado Alceu, pronto para agredir fisicamente o pobre médium, que acordando do transe profundo, não guardava nenhuma lembrança do que se passara. Sem entender nada, notava que era o centro do furacão, o alvo da ira do amigo, a quem queria prestar convenientes serviços mediúnicos com os fins já revelados. Seu mentiroso, embusteiro, feiticeiro de quinta categoria, maldita hora que aceitei seu convite para vir aqui neste, abre aspas, trabalho especial, fecha aspas, que resolveria meus problemas, como você mesmo me prometeu. Alceu não cessava de agredir Peixoto, enquanto os fortes braços dos trabalhadores o continham, tentando reconduzi-lo ao equilíbrio. Seus bandidos, corja de enganadores, deixe-me sair daqui. Não fico aqui nem mais um minuto. Estão me prendendo? Sabem com quem estão se metendo? Tirem as mãos de cima de mim. Vou mostrar a vocês quem eu sou realmente. Vou falar com gente importante e fechar este antro de mentiras e feitiçarias. Abram as portas e me deixem sair. Para evitar maiores problemas, encerrando aquele distúrbio inoportuno, mas, ao mesmo tempo, extremamente educativo, Jurandir autorizou que levassem o visitante até a porta, onde o assustado Alfredo estava a postos, facilitando sua saída do ambiente. Toda a conveniência de Peixoto desaguara na inconveniente verdade que por todos os lados ferira a alma de Alceu, fazendo-o imaginar que o que se produzira naquela noite fora destinado a desmascarar suas condutas ilícitas em todas as áreas de seu caráter tíbio. Ao mesmo tempo, Peixoto colhia a experiência dolorosa decorrente da leviandade mediúnica, imaginando que, se inicialmente poderia se valer do suposto amigo para resolver seus problemas financeiros, a partir daquele instante, perdera todas as esperanças em conseguir sequer realizar-lhe um simples telefonema. Além de ser o principal responsável ou causador daquele constrangimento, expondo todo o grupo aos choques desagradáveis e à conduta desajustada de uma pessoa despreparada para participar de uma reunião como aquelas. Com a saída do perturbado indivíduo, todos voltaram aos seus assentos, enquanto que Jurandir
envolvido pelos fluidos balsamizantes de Ribeiro, recolhi energias para colocar ordem nos pensamentos e sentimentos gerais, dando por encerrada a recepção de mensagens de entidades aflitas, aguardando a manifestação do mentor do grupo para a palavra final, muito esperada por todos. Dona Dalva, a médium mais experiente dentre todos, se apassivou em concentração profunda, permitindo a palavra do amigo de todos. Certamente que estão chocados com tais ocorrências, meus filhos. No entanto, isso não nos surpreende em nada, sobretudo quando temos alertado cada um de vocês sobre as condutas inconvenientes que misturam necessidades espirituais com interesses pessoais. Nossas disciplinas têm sua razão de ser ao não permitirmos o acesso de pessoas despreparadas para assistir à reunião mediúnica, uma vez que elas não dispõem de entendimento para avaliar cada revelação ouvida. Certamente que Jurandir não pode ser culpado por tal circunstâncias. Submeteu-nos intuitivamente à autorização solicitada por Peixoto, momentos antes do início da reunião, e conhecendo a verdadeira intenção do querido irmão, permitimos-nos que isso se desse. No entanto, desejávamos que aprendessem com esta triste experiência que não devemos facilitar o acesso de amigos que queiramos ajudar, de pessoas importantes para nosso afeto, de parentes e companheiros a quem queiramos agradar, num ambiente tão especial e delicado como o de um trabalho mediúnico como este. Não estamos em um balcão de negócios, nem em uma passarela para exibições do mundo invisível. Sempre que os interesses rasteiros nortearem pensamentos e intenções de cada irmão, podemos informá-los que os resultados serão muito trágicos. Não me refiro apenas aos que se observaram aqui dentro. Falo de consequências muito severas para o dia a dia de cada um. Isso porque, com exceção desta última entidade comunicante, que diretamente tinha vinculação com o infeliz visitante, cuja culpa íntima lateja há anos em sua consciência, os dois espíritos anteriores tinham ligação direta com vocês mesmos. Observem as advertências e saibam que, se espíritos tão inferiorizados no ódio e nos vícios conhecem suas condutas mais ocultas, imaginem nós que os amamos e estamos sempre procurando ajudá-los. Parem de se iludir, imaginando que são médiuns somente quando chegam aqui para os trabalhos semanais. Disciplinem suas condutas fora daqui, pelos padrões da verdade e do bem, porque esta será a única forma de que não se vejam vitimados pelos próprios comparsas de aventuras, gozos e negociatas. A noite foi longa e certamente garantiu a todos nós vasto material para meditações profundas e esperamos sinceramente que também para modificações profundas. Caso não se capacitem para os futuros trabalhos com as alterações esperadas, estejam certos de que circunstâncias fortuitas os afastarão desta casa, sem que nós possamos fazer nada para impedi-los. Então, estejam preparados para viver entregues à própria sorte. Entenderam nossos alertas? Depois de alguns minutos de silêncio, os presentes balbuciaram a afirmativa resposta, compreendendo claramente tudo o que Ribeiro lhes havia explicado e advertido.